Fala e aí, beleza? Forte abraço, mais uma vez muitíssimo obrigado a você que retorna ao meu canal, você chegando agora ou ainda não se inscreveu, não perca tempo, né? Inscreva-se no canal e assinale o sininho de notificação, já chega deixando aquele like esperto, afinal de contas o seu joinha é muito importante para os nossos vídeos e para o crescimento do canal. Se você quiser me seguir nas redes sociais, o link está na descrição do vídeo e aqui, passando pela sua tela. Este que é mais um quadro Tudo sobre Flamengo para falar a respeito de uma situação que vem ficando cada vez mais evidente. O Flamengo está se tornando imbatível atuando no Maracanã. Já desde o ano passado, a última derrota do rubro-negro aconteceu pela Copa Libertadores da América. Eu vou contar todos os detalhes, peço que você assista este vídeo até o final, e se você discordar de algo que eu disser ou tiver algo a acrescentar, você pode deixar o seu comentário aqui abaixo. Mas o Flamengo teve aí como última derrota no Maracanã, e você vai lembrar, né, aquele fatídico jogo diante do Peñarol, o Flamengo que acabou perdendo por 1-0, teve o Gabigol expulso no segundo tempo, o time teve muita dificuldade, apesar dos quase 70 mil torcedores que lotaram o Maracanã pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América, o Flamengo que por pouco não se complicou, teve que buscar um empate na partida de volta, né, no retorno da fase de grupos, no campeão de siglo, em Montevidéu, para conquistar a classificação, e aí tudo foi festa. Depois o Flamengo que acabou chegando à condição de bicampeão da Libertadores da América. Antes disso, o Flamengo já havia perdido também por 1-0. Derrota para o Fluminense na semifinal da Taça Guanabara. E primeiro turno do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. O Flamengo que devolveu a derrota, né? Vencendo por 3-2 também na semifinal da Taça Guanabara deste ano. Fato é que o Flamengo tem aí a sua primazia, a equipe principal, sob as mãos do técnico Jorge Jesus, de não perder no Maracanã. Jorge Jesus não perdeu uma partida sequer até agora no palco maior do futebol brasileiro e na casa do Flamengo. Afinal de contas, o Flamengo administra o Maracanã ao lado do Fluminense. O Flamengo perdeu para o Fluminense 1-0, mas todo mundo lembra, a equipe ainda era a equipe sub-23, que era comandada pelo técnico do Sub-20, Maurício Souza. Foi o Flamengo estrear com o seu time principal, sob o comando do técnico Jorge Jesus, que a hegemonia, a supremacia voltou. O Flamengo está em outro patamar, novamente atuando no gigante adormecido. Para você ter uma ideia, o Flamengo teve 3 empates no Maracanã, de lá para cá, sob o comando do técnico Jorge Jesus. Flamengo que empatou com o São Paulo, empate em 0-0, Flamengo empatou com o Vasco, empate em 4-4, jogaço de bola no Maracanã. Flamengo que deu mole no finalzinho, né? Já nos acréscimos, no último minuto, deixou ali o Ribamar fazer o gol do empate do Vasco da Gama. E teve também um empate com o Atlético Paranaense, jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Jorge Jesus já era o técnico do Flamengo, você vai lembrar, um empate com sabor de derrota, né? O Flamengo que nos pênaltis acabou sendo eliminado pela equipe paranaense, que terminou como campeã da competição. Depois as equipes se encontraram na Supercopa do Brasil e o Flamengo vingou aquela derrota, conquistando a competição em cima do Furacão no Estádio Nacional de Brasília, o Estádio Mané Garrincha, e eu estava lá e a história passou diante dos meus olhos. Mas o que consta para a estatística é o resultado no tempo normal. E no tempo normal foi um empate. E como foi empate, o Flamengo, portanto, invicto no Maracanã pelas mãos do técnico Jorge Jesus. E isso não é só mérito do treinador português, é mérito também, lógico, Jorge Jesus, que tem inclusive um comportamento muito peculiar. O Flamengo não é um time em casa e outro time fora. Muito pelo contrário, às vezes fora o Flamengo é até mais impetuoso do que atuando dentro de seus domínios. O Flamengo que, mesmo atuando dentro ou fora de casa, não muda o seu comportamento de retenção de posse de bola, de ser um time agudo, de ser um time ofensivo, de buscar sempre a meta adversária. Então o técnico Jorge Jesus é um treinador sempre muito corajoso neste sentido. Então, Flamengo que, fora de casa ou dentro de casa,
sempre busca dominar os seus adversários, mas logicamente, atuando dentro de casa, o Flamengo tem um outro fator que é muito importante, que trata-se de sua torcida. A torcida do Flamengo é o 12º jogador. E o torcedor do Flamengo entusiasmado tem lotado todas as partidas do Flamengo. No ano passado, o Flamengo teve mais de 50 mil torcedores de média no palco maior do futebol brasileiro. E durante este ano de 2020 não tem sido diferente. Lógico que algumas partidas têm sido realizadas com um público menor, principalmente no campeonato estadual, onde o Flamengo tem utilizado uma equipe alternativa. Nas 4 primeiras partidas da Taça Guanabara foi assim, com uma equipe alternativa, um time sub-23, sob o comando do técnico Maurício Souza, já que os jogadores considerados do elenco principal estavam de férias por conta da participação do Flamengo no Mundial dos Clubes da FIFA do ano passado. E o Flamengo, nesta circunstância, lógico, a torcida não tem aquele mesmo apelo que teria um jogo com uma equipe principal, um jogo à vera aí pela Libertadores, né? Ou pela Recopa Sul-Americana, conforme aconteceu quando o Flamengo registrou 69.986 torcedores, recorde absoluto e difícil de ser quebrado. E se for quebrado, vai ser pelo próprio Flamengo nesta temporada de 2020, muito difícil de haver qualquer outro tipo de público em outro estado maior do que este do Flamengo. E o rubro-negro, logicamente, que tem aí, na presença do torcedor, que faz do Maracanã a sua casa, que faz do Maracanã um caldeirão, o fato de se tornar ainda mais forte. Um estádio que completamente lotado, logicamente que intimida os seus adversários, principalmente as equipes que vêm de fora, né, do Brasil, para atuar aqui, ainda não conhecem, não estão habituados a jogar no Maracanã, e logicamente que isso faz, e faz sim, muita diferença. E logicamente que o torcedor rubro-negro, entusiasmado com o momento do Flamengo, a tendência é de que continue lotando o Maracanã. E aí é um círculo virtuoso, né? Acaba criando um ciclo virtuoso, porque o Flamengo vai vencendo suas partidas. O torcedor, entusiasmado com as vitórias do Flamengo, conquistas de título, continua frequentando o Maracanã. O torcedor frequentando o Maracanã, estádio lotado, torcedores ainda mais motivados, jogadores ainda mais motivados, vitórias, títulos. Então, o Flamengo realmente está numa atmosfera extremamente favorável para continuar com esse momento maravilhoso que vive a equipe. Eu falei da invencibilidade no Maracanã, mas poderia falar também da invencibilidade na Copa Libertadores da América ou nas competições internacionais. Repito, a última derrota do Flamengo no Maracanã aconteceu pela Copa Libertadores da América. E a última derrota do Mister, né, em competições continentais, aconteceu também pela Copa Libertadores da América, contra o Emelec. Partida de ida, lá em Guayaquil, o Flamengo foi derrotado pelo placar de 2-0. Devolveu a derrota no Rio de Janeiro e nos pênaltis o Flamengo obteve a classificação, tirou o trauma de desclassificações precoces na Libertadores em um retrospecto recente, e aí, amigo, pegou o embalo, foi até a final, venceu de virada o River Plate naquela partida que entrou para a história do futebol internacional, e eu estava lá, no Monumental de Ate, em Lima, vendo a história passar também diante dos meus olhos. Mas fato é que, tirando-se, é claro, e não vou nem tirar o Mundial de Clubes, porque o Flamengo foi derrotado na prorrogação. No tempo normal, o que consta, repito aqui, o que consta para a estatística é o tempo normal. E no tempo normal, Flamengo e Liverpool empataram em 0-0. Então, olha só, depois desta partida diante do Emelec, o Flamengo disputou a partida de volta no Rio de Janeiro, venceu, teve os 2 jogos com o Internacional, vitória em casa e empate em Porto Alegre, na Arena Beira-Rio. Então, mais 2 partidas de invencibilidade contra o Grêmio, um empate lá, com a mão da arbitragem, porque se não fosse o senhor Nestor Pitana operar o Flamengo tinha ganho lá e aqui. Então, empate lá. Mas os gols que não saíram lá, saíram aqui no Rio de Janeiro. O Flamengo goleou, humilhou o Grêmio pelo placar de 5-0. Mais 2 partidas. Então, 5 jogos. E afinal, o Flamengo venceu de virada no Peru a equipe do River Plate. Então, 6 jogos que o Flamengo disputou, né, no ano passado e obteve, portanto, resultados expressivos.
mais os 2 jogos do Mundial, a vitória diante do Al Hilal na semifinal e o empate no tempo normal, com o Liverpool. Flamengo, portanto, mais 2 jogos internacionais de invencibilidade. Flamengo, portanto, somando aí os 6 jogos da Libertadores e os 2, 8. Este ano, Flamengo disputou 2 partidas pela Recopa Sul-Americana. O empate lá, 2-2, o Flamengo acabou cedendo ali naquele pênalti maroto também inventado, né? No finalzinho. Mas tudo bem, empate em 2-2 lá na altitude de Quito. Na volta, vitória por 3-0 e com um homem a menos, hein? Flamengo que venceu de maneira incontestável a Recopa Sul-Americana, de maneira inédita, é um título inédito para o Flamengo, e de forma inédita ganhando dentro de casa. Nem a geração de Zico conseguiu este feito, que esta geração agora consegue, sem entrar nesse mérito de quem é melhor, né? Mas o Flamengo conquistando aí, de forma inédita, um título inédito. Vamos lá contar? Então ficaram 8 jogos do ano passado, mais 2 jogos da Recopa Sul-Americana, e aí mais este jogo da Copa Libertadores, fora de casa, Flamengo que por 2-1 venceu a equipe do Júnior Barranquilla, atuando no Metropolitano Barranquilla em solo colombiano. Rapaz, 11 jogos de invencibilidade do Flamengo em competições internacionais. E ó, só contando, hein? É, amigo, com certeza o Flamengo está realmente em outro patamar e entrou para o cenário internacional. O Flamengo hoje tem que ser respeitado. Não tem mais esse negócio que o Flamengo só conquistou a Libertadores no susto e tal. Primeiro, o Flamengo tem Libertadores, o Flamengo tem Copa Ouro Sul-Americana, o Flamengo tem Copa Mercosul. Então, amigo, e agora a Recopa Sul-Americana. Tem que respeitar, tá? Respeita, né? O Flamengo só não tem agora a Copa Sul-Americana. E tomara que não tenha durante muito tempo, porque eu quero disputar Libertadores. Nada de ser eliminado. O Flamengo só tem 2 situações, 2 circunstâncias para disputar a Copa Sul-Americana. Se ele não se classificar para a Libertadores, nas competições domésticas, ou então se o Flamengo ficar em terceiro na fase de grupos e foi eliminado das oitavas de final, né? Não chegar às oitavas de final da Libertadores. Eu não quero nenhum desses 2 cenários. Então, que o Flamengo continue fora da Copa Sul-Americana, esse título não me faz falta nenhuma. Nenhuma, pode ter certeza. Agradeço enormemente você ter acompanhado meu vídeo até aqui. Peço que você não saia sem antes deixar o seu like. Afinal de contas, o seu joinha é muito importante para os nossos vídeos e para o crescimento do canal. Se você ainda não se inscreveu, tá esperando o quê? Não perca tempo, né? Inscreva-se no canal e assinale o sininho de notificação. Se quiser me seguir nas redes sociais, ó, o link está na descrição do vídeo aqui, passando pela sua tela. E não vai embora não, tá? Ao final deste vídeo tem muita coisa para você curtir aqui no canal. Além deste quadro, Comentários Sem Freio, você tem tudo sobre Flamengo, você tem os gols que eu narro pela Onda Mix FM, conto com a sua audiência. Você tem as crônicas que eu componho em homenagem ao rubro-negro, tem o pós-jogo, com as minhas análises, os meus comentários das partidas do Flamengo, essas partidas aí invictas aí, Maracanã, competições internacionais. Então, passei pelo canal, usufrua do conteúdo. Eu vou ficando por aqui, mas você pode me rever em algum outro vídeo aqui mesmo do canal, combinado? Forte abraço!